Halloween, ou Dia das Bruxas aqui no Brasil, é uma data bastante marcante para todo mundo que joga qualquer jogo online. É nessa época que a gente pega as melhores skins no Overwatch, os mais interessantes colecionáveis do WoW e até coloca fantasias nos chars DP em Rukigard. E para não deixar passar batido essa data tão incrível aqui no canal, hoje eu trouxe um vídeo diferente, que eu tenho vontade de fazer há algum tempo já. Iceberg, para quem não sabe, é uma forma de tier list onde você classifica curiosidades, das mais conhecidas para as menos conhecidas. E para esse Halloween, com a ajuda da comunidade brasileira de Rukigard, eu montei e classifiquei um iceberg sobre a coisa que eu mais amo e mais comento aqui no canal, Rukigard. Na parte de cima do iceberg, vamos ver diversas curiosidades e mistérios que são mais conhecidos pela população geral do Tibia, mas conforme formos descendo os níveis do iceberg, tópicos menos conhecidos e até um pouco mais sombrios vão começar a surgir, até alcançarmos finalmente o fundo do iceberg, onde as coisas mais escabrosas e sinistras se escondem, nadando na escuridão. Bom, então agora que vocês já sabem o que é um iceberg, vamos começar pelas camadas mais visíveis. Essa primeira camada é um passeio no parque chamado Rukigard. Qualquer pessoa que já se aventurou por pelo menos 30 minutos na ilha de Rukigard, ou que já viu pelo menos uns 2 vídeos aqui do canal, sabe sobre esses temas. Essa primeira parte é quase que um passeio alegre a bordo de um trem infantil. Mino Mage. Com certeza ele é a criatura mais conhecida da ilha de Ruk. O Minotauro Mage, depois de atravessar o portal de Mistwalin até Rukigard com as suas hordas de Minotauros, se trancou nos seus aposentos e já não quer mais ser incomodado por nenhum de seus subalternos. Até hoje podemos ver o poderoso mago trancado dentro da sua salinha, e até hoje ninguém conseguiu entrar lá dentro. Quarto do Tom. Em cima da lojinha do Tom, existem 2 salas trancadas que até hoje ninguém sabe como abrir. Existe ainda, dentro da sala de cima, uma alavanca escondida embaixo de um balde. Por essas salas estarem bem no meio da vila de Ruk, sempre chamaram muito a atenção dos jogadores novatos, que criavam 1 milhão de teorias de como poderiam fazer para poder abrir as portas desses aposentos. Sword of Fury. A arma mais poderosa de Rukigard está à mostra de uma forma bastante teatral, no meio de uma ilhazinha em chamas. Essa arma é a principal motivação para todo mundo ter desistido de Mainland e ter ficado em Rukigard. Cole. O morto-vivo trancado na parede da Katana Quest. Por causa do seu drop da Scale Armor, Rockers até hoje sonham em matar ele. Dragão da Copper Shield. O dragão morto da Copper Shield Quest tem como loot um Copper Shield. Algo que sempre intrigou a comunidade sobre esse dragão é que ninguém tem a menor ideia de como aquele dragão foi parar em Rukigard. Existem teorias de que ele veio por um túnel subterrâneo que acabou desabando, mas no fim são só teorias mesmo. Descendo um pouco mais no iceberg, mas ainda assim na superfície, temos a segunda camada. Aqui é como se o trem de crianças tivesse sido substituído por um trem normal, em uma velocidade padrão numa ferrovia. Aqui, ainda encontramos conhecimentos bem gerais de Ruk, mas que já não são tão óbvios assim. E algumas coisas aqui talvez os novatos não conheçam. Brass Armor. O fato da Brass Armor ser comprada por NPCs da vila por 150 GPs antigamente, para muita gente era uma prova irrefutável de que existia um jeito de se matar um Minotauro Mage. Anos depois, não só essa opção foi retirada dos NPCs, como o próprio drop da Brass Armor também foi retirado do Minotauro Mage. Livro da Lily. Guardado de forma cuidadosa no balcão da loja da Lily, podemos encontrar um livro misterioso de capa verde. Durante anos, os rockers especularam quais seriam os conhecimentos que poderiam estar escondidos dentro desse livro, mas o mais provável é que seja só uma decoração de cenário mesmo. Linguagem Orc. A linguagem Orc era uma das coisas que mais chamava a atenção dos rockers antigos e que encantou eles durante anos. Hoje a linguagem Orc está bastante manjada e pouca gente se interessa em tentar descobrir palavras novas fora das wikis, se é que essas palavras novas existem, né? Pelo que parece, todos os diálogos possíveis com o NPC Blind Orc já foram revelados. Level 1 fora da vila. Algo que impressionava os players antigamente, e que anos atrás provavelmente estaria muito mais fundo aqui no iceberg. O caminho para se fugir da vila no nível 1 acabou caindo em desuso, agora que não existem mais players nível 1 no Tibia. Gaivota. Talvez não tão conhecida quanto seus primos mais poderosos, a gaivota da área PA é uma das poucas criaturas inacessíveis na ilha fora do laboratório. Ela fica voando em cima de uma montanhazinha inacessível na área Premium, e raramente se tornou tópico de qualquer discussão, pelo fato de que gaivotas não dão loot algum no Tibia. Irkmidsmetdain. O estranho enigma que está escrito em cima da quest da Doblet parece ser uma mistura de anagrama com algum tipo de código indecifrável. Anos mais tarde foi descoberto que era nada mais nada menos do que uma referência de um jogo, e que dentro daquele jogo, essa frase também não significa absolutamente nada. Era apenas uma pista falsa plantada para poder despistar aventureiros de mistérios reais do jogo. Bom, agora vamos para a terceira camada, onde as coisas começam a ficar interessantes.
submergindo nas gélidas águas do iceberg, observamos mistérios que, em sua maioria, são totalmente desconhecidos para a maioria dos players. Aqui, o nosso trem está começando a correr rápido demais, e você sente que logo logo ele vai descarrilhar. Capitão Igloo. O tesouro do Capitão Igloo é uma das quests mais estranhas de Rookguard. Ela faz você percorrer um caminho terrivelmente longo, entrar em uma câmara muito esquisita, cheia de skeletons, para te recompensar apenas com alguns salmões e uma carta misteriosa, sinalizando que aquele é um tesouro de um tal de Capitão Igloo. Até hoje esse capitão é um completo mistério, não só em Rookguard, mas em todo o Tibia. Ritual do Lobo. Se você já caçou na parte oeste da ilha, provavelmente já se deparou com o Ritual do Lobo. Aparentemente esse ritual foi montado pelos orcs locais, mas o objetivo desse ritual até hoje permanece um completo mistério. O corpo do lobo no centro do círculo ainda vai fazer parte de outro mistério, mas que está muito mais profundo no iceberg. Scroll do Mino. Antigamente existia um scroll que explicava a existência do Minotauro Solitário da montanha. Esse scroll, misteriosamente, ficou bugado após um update antigo, e finalmente foi apagado do jogo, não deixando nenhum rastro sequer para trás. Outro dia até eu mandei um e-mail para a Cipsoft perguntando sobre isso, mas eles mandaram aquela resposta padrão de sempre, que não tem informações e que não tem nenhum plano para implementar esse item no futuro. O dado do Billy. Como vocês puderam ver no vídeo sobre os Ideia, existe uma teoria de que o dado que a gente consegue como o drop raríssimo do Monster é o dado de ninguém menos do que o Billy. Essa é a teoria mais bem aceita sobre uma possível lore do dado em Rook. E se você tiver interesse de ouvir ela, é só ver o vídeo dos Ideia. Poison Dagger. O boato que me fez durante anos caçar Minotauros. A gente jurava de pé junto que a Poison Dagger era drop raríssimo de Minotauro. Até Debov acreditava nisso. Mas aparentemente foi tudo um erro de uma das wikis que foi sendo passado adiante entre as wikis e entre sites de forma equivocada. O ritual dos 7 túmulos. Os 7 túmulos de Rook sempre foram um local misterioso, mas ele atingiu novos patamares de mistério quando saiu um vídeo no YouTube supostamente mostrando o ritual para poder pegar a Golden Key e usar ela para abrir a porta do Minotauro Mage. Esse ritual foi tentado diversas vezes durante anos pelos rockers mais esperançosos, mas no fundo todo mundo sabia que era só um fake mesmo. A salinha da Copper Key. Essa é a única screenshot na internet que se tem sobre a antiga localização da pequena caverna que abriga a quest da chave da Shin Armor de Rook. Antigamente a sua localização não ficava embaixo ali da mesa, mas sim no andar de cima dos orcs, exatamente nesse ponto aqui. Rastros da presença da antiga salinha poderiam ser observados nos arquivos hackeados, e hoje a sala permanece idêntica, tendo sido apenas mudada de lugar. Uma coisa curiosa sobre essa mini caverna, ela é o único buraco que dá para se usar uma picareta na ilha de Rook. Se não fosse por essa sala, a picareta seria um item totalmente inútil em Rook. Alavanca dos Goblins. Um dos maiores mistérios da área PA são as alavancas dos Goblins. Esse é um mistério que não é tão conhecido pelo fato de que a maioria dos players que passam por Rook são free accounts. Até hoje, as duas salas que dão acesso às alavancas estão trancadas, e ninguém faz a menor ideia do que essas alavancas abrem. Alguns teorizam de que as alavancas poderiam ter algo a ver com o Templo do Queijo, o Templo Goblin que fica mais adiante seguindo o caminho da esquerda, mas até hoje nada foi provado. Conforme a gente vai descendo no iceberg, as coisas começam a ficar mais e mais estranhas. Aqui, já podemos encontrar mistérios muito menos conhecidos. E é possível que você nunca tenha ouvido falar sobre absolutamente nada disso, pois são coisas que não escapam para a superfície com muita frequência. Aqui também começam as coisas realmente estranhas, que vão piorar conforme a gente for adentrando mais e mais nessas gélidas águas. O trem que antes dava indícios que poderia descarrilhar, agora saiu totalmente dos trilhos, e os passageiros estão gritando desesperados, enquanto ele cai de um precipício. O Diário da Ember. Uma das quests menos conhecidas de Rookguard é a quest da Short Sword. A NPC Ember é uma aventureira de mainland que veio em uma jangada do continente principal até a pacata ilha de Rook. Ela foi pega por uma tempestade enquanto velejava, e por muito pouco foi resgatada com vida pelos moradores de Rook. Ela foi colocada por eles no dormitório da Academia de Rook, lugar onde ela poderia descansar e recuperar as energias. A NPC Ember te oferece uma Short Sword caso você volte ao que restou da jangada dela, que está atracada na parte leste da ilha, e traga para ela o seu diário privado de anotações. Não é difícil achar a jangada dela, e dentro de um baú encontramos o tal diário. Você, em teoria, poderia simplesmente entregar o diário a Ember e pegar a sua recompensa. Mas é claro que antes disso, longe dos olhos e ouvidos da Ember, você quis dar uma espiadinha para ver o que estava anotado nesse caderno tão misterioso. E é aqui que começa um dos maiores mistérios de Rook. Até hoje, sem solução. No caderno, podemos ver vários nomes de NPCs classificados com asteriscos que vão de 0 a 4. Não existe nenhuma relação entre esses NPCs, a não ser pelo fato de que todos eles são moradores da cidade de Tais, a capital do Tibia.
Alguns fatos interessantes sobre essas anotações. O NPC com a menor nota é o Oswald, que tem 0 asteriscos, e é um cara que não é lá muito querido na capital. E os NPCs que têm a pontuação máxima de 4 asteriscos são os NPCs Sam, o ferreiro de Tais e também o primeiro NPC de todo Tibia, e Noodles, o cachorro de estimação do rei Tibianos em pessoa. Até hoje se especula o que são essas notas e qual a relação entre esses nomes da lista. Destaque também aqui para o nome do próprio Ferumbras, que tem uma nota 1, e de um tal de Tark, que até hoje ninguém nunca ouviu falar. Alguns dizem que Ember pode ser uma espiã da CGB, a Brigada das Garotas Carlianas, que é um serviço secreto de Carlin que visa desestabilizar o Império de Tais. Outros dizem que o diário é uma lista de pessoas que tiveram algum envolvimento romântico com Ember, que acabou dando uma nota para cada um dos pretendentes. Se Ember realmente é uma espiã da CGB ou uma sucubus foragida, provavelmente a gente nunca vai saber. Mas o fato é que muitos moradores de Hook não confiam nela. O caso Pot. Provavelmente o caso que mais abalou Rookguard. Um dia, do nada, um cara em Harmonia apareceu com uma Sword of Fury na mão, mostrando para todo mundo. Já expliquei em detalhes como o Pot conseguiu a tão desejada espada no meu vídeo sobre o caso Pot. E caso você não tenha visto esse vídeo, eu recomendo fortemente que você veja. Fantasia Orc. Essa é bem bizarra. Na missão Rookguard Quest, existe uma parte onde você precisa se disfarçar de um orc para poder entrar na fortaleza deles. O NPC da quest, então, te dá um rolo de massa de pão que você vai usar para bater na cabeça de um orc desavisado que está urinando lá de fora da fortaleza para dar uso no corpo dele e magicamente se vestir com uma fantasia de orc. Mas vocês já pararam para pensar o quão bizarro é esse trecho da missão? O orc que você faz desmaiar é um orc normal, não é um cara com uma fantasia de orc. Então, você sair vestido de orc significa que você acabou vestindo a pele dele. Estilo Hannibal Lecter. A verdadeira face do Sunrise. Eu acho que essa aqui estaria muito mais abaixo no iceberg se eu não tivesse trazido isso à tona em outros vídeos. Até alguns anos atrás, todo mundo que lembrava do Sunrise se lembrava dele como um cara incrível, que foi o primeiro player a pegar o nível 100 na ilha de Hook, e que ajudava todos os novatos que passavam por Antica. Mas o Sunrise mesmo era um cara perturbadaço, que chegou a ameaçar o Python de morte caso ele não parasse de upar o próprio Char. O quão perturbador é saber que a lenda máxima de Rookguard é um total psicopata. Bananeiras. Você já percebeu que as bananas de Hook vêm de coqueiros? Iron Helmet em Hook. Um dos boatos mais antigos de Hares em Hook. Esse boato foi reforçado durante anos pelo fato de que Dart Saldria fingia ter um no servidor de Elysia, forjando screenshots fakes e fazendo posts nos fóruns gringos. Muita gente teorizava de que era possível pegar o Iron Helmet na ilha de Rookguard. E eu tinha amigos até que colecionavam aqueles pedaços de ferro que davam respawn no chão das cavernas de Hook, para que um dia no futuro eles conseguissem juntar vários, falar com o Blind Orc alguma palavra secreta, para que o Blind Orc forjasse para eles um Iron Helmet. Arcanor. No cemitério novo de Hook, podemos encontrar vários túmulos com vários epitáfios instrutivos que dão dicas para os novos jogadores do que não fazer no Tibia se eles quiserem evitar mortes desnecessárias. Mas em uma dessas lápides, podemos encontrar o epitáfio de Arcanor. Ele era um pesquisador de portais de teleporte, e que durante uma das suas pesquisas com portais, ele acabou sendo decapitado. A lápide conta ainda que só o corpo dele foi enterrado e a cabeça nunca foi encontrada. Uma história bem sinistra para estar escrita numa lápide. Mas vocês vão ver que não é a coisa mais sinistra que a gente vai encontrar dentro desse cemitério. Corpos de 100 OZ. Existem corpos de criaturas na ilha de Hook que, além de nunca apodrecerem, estranhamente pesam apenas 100 de cap. Muitas teorias surgiram em volta desses corpos, sendo que a principal delas era que você precisava ter todos os corpos com as versões de 100 OZ para conseguir fazer o ritual dos túmulos da forma correta. Eu e o Neil, lá em Menera, nas antigas, a gente procurava bastante por esses corpos. E se não me engano, a gente só encontrou o do Troll e do Wolf, que coincidentemente é o mesmo que está no Ritual do Lobo, comentado lá em cima no iceberg. Bom, aqui a nossa descida se acentua muito mais, e percebemos agora que a gente está no caminho sem volta dessa espiral de insanidade, à procura agora das mais ocultas e sinistras histórias de Rookguard. O trem agora entra numa dimensão limbo, e você não sabe mais exatamente onde está. Blaz de Crunner. Quando você fala sobre Crunner, o deus da natureza, por NPC Jacinto, ele te abençoa com a Blaz de Crunner. Essa Blaz, até hoje, tem efeitos desconhecidos no seu personagem, e não se sabe se ela abre algum tipo de acesso a algum lugar ou algum diálogo especial com algum NPC. Mas é algo definitivamente intrigante. Tarântula Esquecida. Se Minotauro Mage e toda a sua sala sumissem da noite para o dia, você iria perceber esse sumiço? Provavelmente sua resposta é sim. Mas e se eu te disser que isso aconteceu com a Tarântula em Rookguard e que todo mundo esqueceu dela, você acreditaria? Sinceramente, isso parece que foi algo feito pelo MIB em larga escala na população de Rookguard. As pessoas se esqueceram de que sequer existiu uma Tarântula em Rookguard. E existe uma única screenshot de péssima qualidade em toda a internet que prova que ela de fato existiu.
curiosamente em uma das caves mais lucrativas e profitáveis da época, a Cave das Poison Spiders. E nenhuma alma viva naquela época tirou uma foto decente da tarântula. Isso tudo é muito estranho, e coloca a tarântula em uma zona nublada e esquecida. Tim, provavelmente o único jogador de Hong Kong que decidiu investir pesado o seu tempo em Hookguard. Enquanto Bubble e Eternal Oblivion mandavam ver em mainland, quebrando todos os recordes e pegando as primeiras posições nos placares de level, Tim fazia exatamente a mesma coisa na Hookguard de Nova. Ele era dono da lendária Scale Armor, um item que ele conseguiu através de um bug e que deixava os anticanos morrendo de inveja. Além disso, ele por muito pouco não passou Sunrise nos levels. Tim foi hackeado e teve seu char mandado para mainland, e depois disso foi deletado do jogo. A única screenshot até hoje que a gente tem de Tim é essa, tirada de um test server. E hoje Tim se encontra perdido, nessa zona de esquecimento, abraçado com a tarântula. Skeletons com nomes. Um fato curioso percebido pelo player Tarik. Toda a cave da Katana Quest nada mais é do que a extensão de 3 túmulos. Nas lápides podemos ler 3 nomes: Polgan Bone Crusher, Tendran Besson e Urbat Afgars. E qual não foi o meu espanto quando percebi, depois de décadas jogando em Hookguard, que esses 3 nomes estão endereçados aos 3 Skeletons embaixo da cave. Esses 3 heróis enterrados, por algum motivo, voltaram à vida no subterrâneo das suas próprias covas, e até hoje assombram a entrada da Katana Quest. Lily Traficante. Durante a Hookguard Quest, Lily pede para que você leve ervas ao velho ermitão Jacinto, que vive no topo da montanha. E arriscando a sua liberdade, você passa pelo guarda da Lin e leva a erva na mochila até se encontrar com o receptador da droga. A Lily te fez de mula e você nem ao menos percebeu isso. Ao invés de dar aquela resposta padrão quando perguntada sobre o job, ela deveria dizer: drogas. Eu vendo drogas pesadas. Sword of Fury não existe. A Sword of Fury não existe. Ela é só um nome numa placa escrita pelo Nightmare. Até hoje, o motivo da gente estar em Hook que nem os malucos é pelo fato de que a gente está querendo resolver um mistério de uma espada que nem existe. O que existe é só uma Spike Sword, que faz o papel improvisado de uma arma lendária. Enfim, chegamos na parte mais profunda do iceberg. Aqui já não existe mais trem ou limbo. Aqui você começa a entender que todo o universo observável é apenas uma célula de uma criatura horrenda, que nada no vazio, e que num momento de desatenção mirou os olhos em você, e teve ciência da sua pífia existência. Muita coisa aqui embaixo nunca deveria ser visível para meros mortais, e não é preciso muito mais do que apenas um olhar para te deixar tão maluco quanto Lowe. Quando você passeia pela área PA, ouve as súplicas de um monge alucinado, dizendo para ficarmos bem longe de um buraco. Ele diz que ali embaixo rastejam os demônios mais horrendos que se pode conceber, e que se você preza pela sua vida, deveria se afastar imediatamente daquele local maldito. Mas descendo no buraco, tudo que você encontra são coelhos. Questionado sobre esse fato, Lowe diz que as forças demoníacas do local lançaram um feitiço de ilusão sobre você, e que sua mente não conseguiu contemplar todo o terror oculto naquela caverna. Todos na ilha de Hook concordam que Lowe é meio pirado, mas toda essa interação é muito intrigante, e ainda hoje desperta investigações nos rockers veteranos. Eu já fiz um vídeo sobre Lowe, e eu recomendo bastante que vocês assistam ele. Dixie sequestrada. Essa teoria surgiu de uma interação com a NPC Norma, a dona do bar de Hook. Quando você pergunta para ela sobre Obi, o ferreiro da ilha de Hook, ela responde que acha suspeito que Obi mora na vila com a sua neta Dixie, e diz ainda que ninguém nunca nem viu os pais de Dixie. Dixie trabalha no andar de cima da loja do seu avô, Obi. Enquanto Obi compra e vende armas, Dixie compra e vende armaduras e escudos. Obi diz que sua neta é um amor de pessoa, e conta orgulhoso que ela trabalha de graça para ele no andar de cima da loja. Obi é primo do NPC Sam, ferreiro de Tais, e fica implícito que Obi veio de Tais para Hookguard, para tentar sua sorte vendendo armaduras e armas. A partir daqui, as teorias começam a nascer, e muitos dizem que Obi sequestrou a própria neta para obrigá-la a trabalhar de graça na sua loja em Hookguard. Provavelmente os pais de Dixie ainda vivem nos arredores de Tais, e buscam desesperados pela sua filha desaparecida, que foi sequestrada pelo seu próprio avô. O passinho do Liver. Liver é hoje o player com maior level de toda a Hookguard. Joga no servidor de Vunira, e frequentemente caça na área PA da ilha, sempre fazendo a mesma rota. Liver, apesar de estar a alguns passos do nível 250, não possui muitas informações atreladas a ele, e dificilmente renderia um vídeo por si só. Mas um fato bastante curioso e perturbador é um movimento estranho que ele faz quando caça goblins com a sua spear na ponte da caverna PA. Ele fica indo e voltando para cada spear arremessada. É um passo que seria difícil de se fazer manualmente, e mesmo que ele seja realmente usuário de bot, como grande parcela da comunidade de Hook desconfia, por que diabos o script dele faria esse movimento? É algo que tira o sono de muitos rockers à noite, que buscam entender o motivo do peculiar passinho do Liver. Kaja.
Durante anos, Kaja foi a jogadora polonesa que atraiu os olhos e ouvidos de todas as Rookie-Guards, por ter sido, depois de Tim e Python, a primeira rocker a desafiar Sunrise nos levels. Ela era dona da Char Rookie-Guard Andebov, a maior rocker de Sara, que durante tantos anos participaria de uma disputa de gato e rato com Sunrise, pelo primeiro level 100 da ilha. Mas em 2009, quando Andebov finalmente revelou ao mundo sua verdadeira identidade, uma dúvida surgiu. Quem era aquela menina da foto? O dono da Andebov conta que aquela foto foi pega de um aplicativo de namoro polonês chamado Gadu Gadu, e que ele fingiu ser uma menina com o nome de Kaja para poder chamar a atenção da comunidade Rookie-Guardiana. A dúvida que surgiu então, e que permanece até os dias de hoje, é qual o verdadeiro nome da menina da foto? Será que ela é realmente polonesa? E será que ela é viva hoje em dia? E se aquela era a única foto de perfil que ela tinha no aplicativo, não haveria uma chance daquele perfil ser fake? Criando assim uma nova camada de mistério em cima da foto? Tudo isso torna a foto ainda mais misteriosa, e provavelmente a gente jamais vai descobrir quem é a garota da foto. Big Fish. Durante anos, um boato correu entre os pescadores de Rookie-Guard. Diziam que se você fosse o sortudo o suficiente, ao invés de pescar peixes comuns, você poderia pescar um lendário Big Fish. O item ainda era um mistério completo, tanto em mainland quanto em Rookie. E muitos especulavam que talvez o item fosse um drop raríssimo de Yeti, ou que talvez fosse dado como recompensa para o primeiro jogador que atingisse um determinado skill de fishing, como o Fishing 100. Mas a teoria mais aceita, ainda assim, era de que existia uma chance ínfima de você pescar um Big Fish, em alguma situação específica ou em algum horário específico do game. Dois amigos pescadores de Rookie estavam nessa busca pelo Big Fish, pescando pelas margens dos lagos de Rookie diariamente, mas um deles começou a ter comportamentos que começaram a perturbar o seu colega de pesca. Ele pescava 24 horas por dia, ficava esbravejando aos quatro ventos todas as vezes que os peixes comuns vinham ao invés do lendário peixe. E frequentemente era visto pela vila gritando por aí sozinho e dando sermões por aí de como ele um dia iria encontrar o Big Fish. E um dia, enquanto seu amigo pescava tranquilo nas margens do rio de Rookie, ele veio gritando, dizendo que finalmente ele havia encontrado o tão procurado Big Fish. Seu amigo não acreditou muito na história, mas foi convencido a seguir o seu enlouquecido parceiro, guiado pela sua curiosidade. Os dois pegaram a rota do nível 1 e seguiram pelos seus escuros túneis. Você vai me mostrar mesmo o Big Fish? Para onde você está me levando? Shhh! Tudo a seu tempo, meu amigo. Os dois continuaram sua caminhada, e finalmente, depois de horas andando nas mais escuras e esquecidas cavernas da ilha, o homem se irritou e gritou: "Pelo amor de Banner, homem! Para onde você está me levando? E onde está o Big Fish?" Seu amigo então, lançando um olhar totalmente enlouquecido e sorrindo com a barba suja de baba e com os olhos arregalados, finalmente parou e disse: Eu encontrei o Big Fish! Eu encontrei ele! Nightmare é o Sunrise. Essa aqui é realmente assustadora se você parar para ligar os fatos. De um lado temos Nightmare, um nerd alemão que ajudaria os estudantes da Alemanha a desenvolver conteúdo para um jogo que estava começando naquela época, chamado Tibia. Esse nerd iria criar toda uma ilha, que é chamada hoje de Rookie-Guard. Ele escreveria todas as linhas de diálogos dos NPCs, escreveria todos os textos das placas e dos livros que lemos até hoje na ilha. Enfim, ele seria o deus criador de todo lugar que mais amamos do Tibia. E do outro lado, temos um misterioso jogador, também alemão, que nunca revelou para a comunidade uma única foto sua. Esse jogador jogaria apenas no território de Rookie-Guard, quase que como se fosse o dono daquele lugar, querendo mandar e desmandar em tudo e em todos. E anos depois, vocês percebem que esses dois caras, que definitivamente não são a mesma pessoa, estão na mesma guild, a Lore Masters. Aqui, no fundo do iceberg, convido vocês a se perguntarem: e se Sunrise e Nightmare fossem a mesma pessoa? E se o egocentrismo do Nightmare fosse tanto que, não satisfeito dele criar o próprio mundo, agora ele iria habitá-lo e ser o seu melhor jogador? Isso explicaria o porquê do Sunrise ser tão agressivo com qualquer um que quisesse destroná-lo. E explicaria também como que ele, mesmo depois de 20 anos, ainda teria servos tão fiéis. Se você servisse ao deus criador do seu jogo favorito, você também não iria defendê-lo com unhas e dentes? Copper Shield Diabólico. Na sua opinião, qual o item mais maligno de Rookie? Essa é uma pergunta que em Mainland seria muito mais fácil de se responder, sendo que lá existe um anel que, se você coloca no dedo, ele pode te matar instantaneamente. Mas e se eu te disser que em Rookie o item mais maligno é o Copper Shield?
Esse escudo, aparentemente inofensivo, desde os tempos mais antigos do Tibia, age como uma sereia, encantando os aventureiros desavisados a cometerem suicídio apenas para poder pegá-lo. Correndo nas chamas em uma busca suicida, novatos faziam filas, ávidos para pôr as mãos em seu Copper Shield, e morrendo logo em seguida. Todas essas mortes girando em torno de um único item acabaram maculando o Shield, que acabaria se tornando o item mais maligno de toda a Rookguard. Voltando ao cemitério de Rook, podemos encontrar uma lápide com um texto bastante peculiar. O texto nos conta que um tal de Ed Key foi acidentalmente esfaqueado pelo NPC Aldi e que agora jaz enterrado ali naquela cova. O NPC Aldi, para quem não sabe, é um vendedor de equipamentos da vila de Rook, e ele é conhecido na ilha pelo seu marketing agressivo de vendas de equipamentos, tendo várias placas distribuídas na ilha nos lugares mais inoportunos. Tipo, quando você vai para uma caverna bem escura, tem uma placa lá dizendo: "Você deveria ter comprado uma tocha comigo". Coisas desse tipo. O mais sinistro da lápide é que, riscado ao lado do texto original, podemos ver um complemento. Alguém rabiscou na lápide: "Desculpe, mas só pode haver um vendedor de ferramentas na cidade". Ou seja, Aldi esfaqueou e matou um lojista concorrente para poder se manter como o único NPC vendedor de roupa e shovel de Rookguard. O bizarro é ele ter voltado no túmulo do cara para ter escrito essa observação, provando que o acidente com a faca não foi tão um acidente assim. Bom, e com isso eu encerro meu vídeo de Iceberg do Tibia. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a vocês um ótimo Halloween. E antes que eu me esqueça, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e qualquer sugestão de temas vocês podem mandar para o e-mail que está aqui na descrição. E se vocês forem começar no Tibia, usem o meu link de recrutamento aqui no link da descrição também, que vocês vão me ajudar bastante. Bom, eu vou indo nessa, um abraço e falou!